Bom dia, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Geografia. Obrigada pela participação de todos vocês. Bom, pessoal, hoje a gente vai estar iniciando um novo capítulo, tá? A gente finalizou o capítulo 1 e hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 2, onde a gente vai estar trabalhando os aspectos naturais do continente europeu, Europa e os aspectos naturais. Bom, mesmo sendo um continente considerado bem pequeno, né, em comparação a outros, a Europa, a gente vai apresentar uma grande diversidade, tanto de paisagens, quanto da questão econômica, da questão cultural também. Mas, principalmente, a gente vai estar vendo aqui os aspectos naturais, tá? Bom, a gente vai encontrar a diversidade climática, de relevo, da vegetação, da questão da hidrografia. Vocês vão perceber que é um continente pequeno, mas que apresenta diferentes características, tá? Bom, a partir disso, a gente vai conseguir dar continuidade nessa questão e a gente vai entender por que a Europa, com tanta diversidade natural, é um continente desenvolvido, né? A gente vai ter, por exemplo, com a exploração do carvão, a gente vai possibilitar o desenvolvimento da industrialização e da urbanização no continente, sobretudo na Inglaterra, né? Isso aí vai ser um marco histórico, porque a partir disso a Europa começa a se industrializar, começa a se urbanizar, e aí vai começar a formar uma economia bem forte, né? Outros países vão começar a seguir os mesmos passos da Inglaterra para se industrializarem, enfim. Então, percebam que o carvão, né, que é um recurso que foi encontrado lá na Europa, vai aí desabrochar um continente mais desenvolvido, certo? Bom, na página 29, a gente vem falando sobre a Eurásia, que é um continente mais com várias culturas. Primeiro, antes de tudo, que a gente tem que entender o que é a Eurásia, né? A Eurásia, ela é considerada uma porção de terra que está ligada entre o continente europeu e o continente asiático. Porém, por questões culturais, questões fisiográficas, a gente vai ter a divisão entre Europa e Ásia. Mas, quando a gente fala de um único bloco de continente, a gente chama isso de Eurásia. Ok? Bom, parte do continente africano, europeu e asiático, né, vai se constituir sobre uma única porção de terra, né, isso, emersa. Por isso que a gente fala desse bloco euroasiático, ok? Que vai ser formado pela Europa e pela Ásia, ok? Bom, como que o continente europeu ele vai se formar? Partindo lá do início, né? A gente vai ter a fragmentação do Pangeia, que era um supercontinente, e essa Pangeia vai ser dividido entre Gondwana e Laurásia, entre mais dois continentes. A Europa vai ser dividida a partir da Laurásia, né, que era uma porção norte do supercontinente Pangeia, ok? Formada há 260 milhões de anos atrás. Então, a fragmentação do Pangeia vai se dar em Laurásia e Gondwana. A Europa vai ser uma porção pertencente a esse outro continente chamado Laurásia, né, que vai se dividir. Bom, então as fronteiras entre os dois continentes, tanto a Europa quanto a Ásia, ela vai se modificar ao longo do tempo, né? Tanto nos aspectos físicos, principalmente devido a alguns aspectos naturais, como por exemplo os montes Urais, né? Os mares negros, o Mar Negro, perdão, e o Cáspio. A gente vai ter também a montanha de Cáucaso, que vão delimitar os limites de fronteiras entre Europa e Ásia, ok? Seguindo aí, pessoal. Na página 30, tá? A gente vai estar falando sobre como que a Ásia e a Europa, né? Eles são muito distintos entre eles, né? Principalmente das questões históricas e culturais que foram traçadas, né, ao longo dos anos. Por exemplo, na Europa, os cristãos eles são o que? A maioria. Já na Ásia, a gente vai ter uma minoria de cristão, né? Na Ásia, a gente vai encontrar uma maior quantidade de línguas,
uma maior quantidade de cultura, como por exemplo a árabe, a hindu, a chinesa, né? Fora as questões religiosas também que vão entrar nessa discussão. Então, percebam vocês que a Eurásia, né, que forma esse bloco entre Europa e Ásia, ela é bem diversificada entre Europa e a Ásia. A Ásia ela vai ter uma porção maior de características comparada à Europa. Sobre o relevo e a hidrografia da Europa, na página 31, se vocês observarem o mapa, vocês vão perceber que a Europa, o continente europeu, ele não possui grandes altitudes, tá? Ele vai ser formado mais por áreas planas, ou seja, por planícies. Na página aqui, ó, 31, nesse mapa aqui, ó, tá vendo essa porção de verde aqui, pessoal? É a parte mais plana da Europa. Percebam vocês que ela se destaca mais, ou seja, isso significa que a altitude da Europa não é muito considerado, porque a gente vai ter mais áreas de planícies nessa porção europeia, né? Então, as paisagens naturais europeias, elas vão se identificar a partir de extensas planícies, a gente vai ter formação montanhosa, a gente vai ter, só que em comparação à extensão das planícies, vão ser menor, tá? Bom, na questão da hidrografia, também é rica e diversificada, né? Algo muito importante que as águas lá da Europa são muito utilizadas para geração de energia e como também meio de transporte, né? Que as pessoas se deslocam, vários países desenvolvem suas economias a partir do transporte hidroviário, até mesmo para a questão turística também, e ser mais barato, né? O transporte hidroviário lá é mais barato, além de ser mais barato, possuir os rios navegáveis, serve também por uma questão turística, né? Bom, por mais que esse deslocamento via hidrovia seja mais lento, pessoal, existe uma ampla rede hidrográfica na Europa, tá? Que vai ligar quase que todo o continente europeu, ok? E aí a gente vai ter uma redução dos custos também por causa disso. Grandes civilizações do passado, né, vão se desenvolver próximas a esses rios, principalmente à margem do rio Tamisa, tá? Paris também vai se desenvolver a partir das margens do rio Sena, né? Londres, que eu estava falando, Londres, lá no Reino Unido, né? Vai se desenvolver a partir das margens do rio Tamisa. Paris, a partir das margens do rio Sena, né? Hamburgo, no rio Elba, e Colônia, no rio Reno, né, que são cidades alemãs. Então percebam que grandes cidades, hoje importantíssimas, vão se desenvolver a partir desses rios importantes, como o rio Sena, vocês sempre vão ouvir falar, o rio Reno também, e temos o rio Tamisa também, que é muito importante. Bom, os Alpes, que são um dobramento moderno, ou seja, uma cadeia de montanha, vai se destacar na porção da região ocidental da Europa, tá? Principalmente ali na porção próxima à Suíça e à Áustria, né? Nessa cadeia montanhosa a gente vai encontrar o Monte Branco, né? O Monte Blanc, o segundo mais alto da Europa, ok? Ainda nessa porção do Ocidente, né, a gente tem que destacar as planícies dos Países Baixos. Quem são os Países Baixos? A Holanda, né, que atualmente reivindicou que seja retratada como Países Baixos, não apenas como Holanda, né? Então, existem essas planícies nos Países Baixos que vai ser formada a partir de uma planície marinha, né, e do baixo curso do rio Reno. Justamente chama Países Baixos por causa dessa questão da localização, tá? Então a gente vai encontrar vários territórios importantes próximos a essas planícies dos Países Baixos, sobretudo da Bélgica, né? Também, além do próprio
dos Países Baixos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra falar. Show. Bom, pessoal, lá na página 35, a gente vai tá vendo na Europa setentrional, né, os Alpes escandinavos são a principal formação montanhosa da região. Eles se estendem próximos ao litoral no sentido norte-sul. Suas elevações são acompanhadas de planaltos com lagos e vales glaciais, formados pela erosão do gelo e depois invadidos pela água do mar, originando os fiordes. O que são fiordes? Consiste em vales estreitos, né? Nessa região existem também planícies e depressões, criadas pela erosão glacial. Então, concluindo essa questão, que a paisagem natural lá da Europa, ela vai ser marcada por diferentes características naturais, entre elas as questões do relevo. Como a gente viu, né, as planícies elas vão se destacar mais, por isso que a questão da navegabilidade na Europa ela é muito desenvolvida por causa dessa questão dos rios de planícies, mas a gente também vai encontrar cadeias montanhosas em algumas porções. Nessa questão, na porção da Europa setentrional, a gente vai encontrar os Alpes escandinavos, né? Na porção ocidental, a gente tem a cadeia de montanha, né? Por exemplo, do segundo maior monte lá da Europa, né? O Monte Blanc, que eles falam, né? Então, percebam que a gente vai ter também uma diversidade bem legal aí dentro da Europa, ok? Pessoal, eu vou colocar lá na descrição do nosso vídeo, lá no sistema, vou colocar as atividades que vão ser feitas na nossa aula, tá bom? Atente-se lá, beleza?